Existe um erro silencioso, um erro que não se fala muito, ou porque não se percebe, mas que ele está presente, que é o fato de começar a, a educação, começar o processo educativo pelo lugar errado. Qual é esse lugar errado? É currículo, pensar em conteúdo, é começar pela atividade, é começar pela meta, sabe? É sobre isso que a gente vai falar hoje à noite, né? Até porque raras vezes a gente ouve alguém elaborar a pergunta mais importante, né? Quem é essa criança que está diante de nós? Né? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso nessa live de hoje, tá? E sobre o que muda na educação quando a educação começa pela criança e não pelo conteúdo, tá bom? Então seja muito bem-vindo por aqui, fica com a gente até o final. Eu já vou fazer o seguinte, já vou compartilhar, enviar aviãozinhos aqui. Buenas noches, Andressa. Buenas noches, boa noite. Boa noite, deixa eu mandar um aviãozinho aqui, avisando a galerinha da Arca. Gente, hoje teve que ser mais cedo, né? A gente com filho pequeno, e a Driquinha que tem 6, a minha convidada de hoje, o que acontece? Ela disse, ô Zé, vou precisar que seja mais cedo. Eu, sem problema, vamos embora. Quem pegar, pegou. Quem aproveitar, aproveitou, né? Então vamos lá, gente. Aí... É mesmo, Andressa? Eita, maravilha, gente. Oi, Ju. Como é que tá essa Minas Gerais? Tá por aí, né? Ó, temos que atualizar, né, Ju? Temos que atualizar, né? Tão animadas, Andressa? Que maravilha, minha amiga. Que maravilha. Ah, eu quero ver esse vídeo aí depois. Ah, gente, esse entusiasmo contagia, não contagia não? Ó, pega e manda aviãozinho aí, manda aviãozinho para 2, 3 pessoas aí avisando que a gente está abrindo uma live e essa live de hoje é para falar o que muda quando a educação começa pela criança e não pelo conteúdo. Pouquíssimas vezes já vem a versão Gold, né, Juizinha? Pouquíssimas vezes, né, a gente ouve alguém, especialistas da área, mesmo docentes, né, com muita trajetória, pessoas respeitáveis na área de educação, mas pouquíssimas vezes a gente ouve, até mesmo de pais que estão buscando saber sobre homeschooling. As perguntas que eu mais ouço assim na sequência tem currículo? Apostila? Tem material para imprimir? Tem material pronto? Faz parte, né, do combo de preocupações na ordem quase que prioritária, nessa ordem, as primeiras perguntas, né? Posso fazer homeschooling? É permitido? Para fazer, que material que eu tenho que aplicar? Qual é o conteúdo? E eu não estou lembrado de, nesses últimos 4 anos, algum pai, nessa busca sincera, honesta, dedicada, ter chegado me perguntando especificamente assim, escuta, para eu conhecer meu filho, como é que eu faço? Para entender como meu filho aprende, como que ele funciona, para eu começar educação. E essa pergunta ela faz muita diferença. E essa live de hoje a gente vai tocar nesse assunto em profundidade, até porque a pessoa que eu convidei, a pessoa que é um membro fundador da Arca, a família que estimulou a minha case a estarmos aqui hoje, e ela está chegando aqui, e eu quero então, nesse tempo aqui juntos, que vai ser, eu acho que, como é que tá a Aurora, Driquinha? Tá dormindo já ou tá com o pai? Tá com o Paulo. Estamos tranquilos, Ai, tá com o pai.
Vocês são lindos demais. Vocês são lindos demais. E assim, então, o fato é que muita gente diz, né, que a criança é única, né, nós mesmos, né, costumamos dizer, mas na prática, olha o que a gente faz, né, não digo nós, né, porque aqui na Arca a gente já aprendeu como é que reconfigura esse padrão de comportamento, esse padrão mental de pensar que a educação começa por currículo, começa por apostila, começa por programa, começa por meta, o que tem que aprender, A gente inverteu essa lógica há muito tempo, eles e eu, quando nós criamos o método e começamos a aplicar, a gente inverteu essa lógica e ela é uma coisa que bagunça a nossa cabeça no início. No início parece que os pais tendem a se sentir um pouco perdidos, mas rapidinho se conecta com a essência, que é se perguntar: que criança é essa que eu tenho diante de mim? Quais são as necessidades dela? Como é que ela aprende? Como é que ela se desenvolve? E quando a pessoa diz assim, ó, geralmente se diz, né? Não, porque cada criança é única, né? É igual os dedinhos da mão, né? É a mesma mão, mas cada dedinho é diferente um do outro, né? E aí, na prática, vai tratando ali a criança como se fosse tudo igual, né? E, então, sim, esse é um dos grandes problemas da educação moderna. Sistema de escolarização, hoje foi aprovada a PNE, começa agora, 2026 a 2035, a criança ainda nem nasceu nos próximos 10 anos, mas já está tudo aí já, esperando por ela, né? Já está tudo pronto, afinal de contas, criança é tudo igual, vai tratando tudo igual, né? Como se fosse uma fábrica, né? Onde a gente produz em linha, né? Então não tem problema, né? Eu estou sendo sarcástico, espero que eu esteja conseguindo ser sarcástico. Por isso que para esse tema tão importante de hoje, eu fiz questão de convidar a Drica para participar aqui conosco, porque a Drica, ela não é apenas uma amiga, ela e o Paulo Cruz, que são amigos de... Driquinha, nem vou falar quanto tempo, tá? Longa Mas data. de longa data, vamos dizer assim, mas de muito tempo, mas só que a Drica, além de tudo, a Drica é a pessoa que nos estimulou a compartilharmos o conhecimento, aquilo que nós estávamos carregando, como propósito, como essência na área de educação, só que agora não mais institucionalizados, voltados para a área familiar, né, para o núcleo familiar. E ela foi a família fundadora da nossa academia, né, da nossa Art Academy, né? E nesse processo, já vem já há 4 anos já que a gente está juntos, a Drica, ela é a prova histórica e viva de como o método EVA funciona. E por que eu convidei a Drica? Porque, além de tudo, a Drica é mãe de 6 filhos. Tem desde 18 anos até bebê, que vai fazer 1 ano agora, vai fazer um aninho. E a Drica é mãe e eu não combinei aqui com ela, mas eu sinto que eu tenho essa liberdade. A Drica é mãe biológica, mãe é Drica de coração, porque adotou. A mãe é uma mãe completa, no sentido de olhar para os filhos, olhar para a criança, entendeu isso? Então, hoje, essa fala vai ficar muito especial, muito mais especial. Eu estou muito honrado contigo aqui, Driquinha. Muito honrado, tá, com a tua presença. Obrigado por ter aceitado o convite. Você é CEO da tua casa. Isso é muito mais do que uma multinacional. Isso é um projeto lindíssimo que vale um valor que dinheiro nenhum do mundo pode comprar. Então, estou muito honrado contigo aqui, Drica, porque seria muito diferente ouvir falar de algo aqui para famílias, de algo que é uma elucubração, é um divagar de ideias, é um pensamento abstrato, solto em páginas bonitas de um livro escrito, impresso e publicado e vendido. É diferente. Nós estamos experimentando isso já há alguns anos, a Casey e eu há 15 anos, no homeschooling há pelo menos 4 anos, do ponto de vista da formalidade. Na prática, a Casey e eu, desde que a nossa filha nasceu, tem 8 anos, portanto, mas eu queria, já nessa extensa apresentação, mas muito necessária, né? Eu queria te deixar muito à vontade. Driquinha, quem é a Adriana Cruz? Se apresenta aí, conversa aí um pouco com a gente, abre teu coração aí e compartilha como mãe, como essa pessoa que experimenta todos os dias o que é uma educação viva e em amor.
Boa noite para todos. Boa noite, Oséias. Muito obrigada pelas palavras. Me sinto honrada, né? Como você está dizendo que estava honrada, eu me sinto honrada de estar aqui. E eu acredito, assim, que Deus, Ele tem me preparado desde que eu sou pequena para viver isso que eu vivo agora. Por isso que eu acredito tanto em olhar para a criança desde pequeno como uma pessoa. E quando a gente olha para a criança, a gente não está olhando por um ser aonde que eu olho e penso ela no futuro. A quem meu filho vai ser? Não, é quem meu filho é agora. Porque olhar para esse filho agora, né, faz com que esse universo que já tem dentro dele venha se expandir e ele chegar ao lugar que ele tem para chegar, né? Eu acredito dessa forma. Então, eu me sinto sendo preparada desde pequena para viver o que eu vivo hoje. E o que eu vivo hoje, eu posso dizer que é incrível. Então, existe várias definições, assim, para sucesso, uma pessoa de sucesso. Principalmente hoje, né, para o sistema do mundo, para o sistema dos negócios e tudo mais, existe uma linha de pensamento para que é o sucesso. Dentro do que eu vejo, do que é o sucesso, hoje eu digo de boca cheia que eu sou uma mulher de sucesso e que eu tenho uma família de sucesso. E não estou dizendo isso no sentido de que eu tenho uma família perfeita, de que eu já cheguei a um patamar onde que tudo acontece. Não. Eu digo que eu sou de sucesso porque eu estou vivendo aquilo que eu tinha que viver. Eu consigo sentir o meu viver, perceber, sentir o meu viver. Então, eu estar aqui, né, e estar junto com vocês, eu tenho convicção que foi parte desse cuidado de Deus, desde que eu sou pequena, me preparando para minha família. Então, quando eu decidi, né, viver o homeschool, tudo isso Deus já estava plantando sementinha em todos os lugares, me cercando, me preparando, até o momento onde que eu pudesse enxergar, ver a beleza de tudo isso, né? A minha mente ainda era muito pequena, ela precisava de uma expansão para conseguir compreender o que era esse universo, o que era viver. Era isso que eu queria te perguntar, Briquinha. O que que você percebeu que mudou primeiro em você? Para o início da caminhada. Eu tenho as minhas impressões, as minhas primeiras impressões registradas na minha memória. Eu não sei que número de família dentro da área que eu vou conseguir lembrar, mas até o momento eu lembro da experiência do primeiro encontro com cada um. Eu tenho uma memória fotográfica muito, muito vívida. E eu lembro de expressões, microexpressões faciais, eu lembro de palavras, de quais eram os primeiros medos, né, nesse início de caminhada. E eu lembro das suas. Apesar de que há pouco tempo atrás a Casey me disse, sabe que eu estava conversando com a Drica? E a Drica me disse, sabe, Casey, que agora eu tenho que fazer um esforço para lembrar de como era lá no início, o que eu sentia lá no começo. Então, assim, quando você olha para trás, para o início dessa caminhada conosco, o que você percebe que mudou primeiro em você? Assim, o meu primeiro desejo, né, de fazer o homeschool, que veio a ideia, vamos fazer o homeschool. Foi tudo muito rápido, mas, como eu disse, eu sei que estava tudo sendo plantado dentro de mim para aquele momento, para aquela decisão. Então, o Paulo só olhou para mim e perguntou assim, Adriana, então, né, diante de tudo que estava vivendo, então, por que você não faz educação domiciliar com os meninos? Eu fiquei, eu? Eu posso, verdade, o que é isso? Vou pesquisar o que é isso, né? Então, o primeiro momento era querer tirar os meninos do ambiente, daquele lugar que a escola estava proporcionando para eles. Então, meu filho mais velho estudou até o 5º ano. O meu segundo filho estudou a pré-escola e o 1º ano. Então, os dois eu queria tirar daquele lugar. Até então, eu não sabia que existia uma possibilidade de viver algo diferente. Para mim, era aquilo e ponto final. Então, a todo momento, eu tentava consertar os meus filhos para que eles coubessem lá dentro, para que os conteúdos fossem, né, dados a eles e eles voltassem para casa sem causar problemas. Então, 5 anos com o Pietro foi assim, tentando todos os dias modelar o Pietro para enfiar dentro da sala de aula e dar certo. E foi muito, muito triste. Foi uma caminhada assim, de muita frustração, de muitas marcas,
tanto para o Pietro quanto para o Bernardo, que ficou, né, somente ali 2 anos, e o Bernardo é bem diferente do Pietro, né? Eu poderia dizer, não, foi por causa do Pietro, o estilo do Pietro. Não, o Bernardo é bem diferente do Pietro, e o Bernardo, né, estava também passando situações muito difíceis, e eu queria tirar. Então, quando eu tirei, eu tirei. Eles estão comigo agora. Então, aquilo que eu vejo que eu preciso tratar, que eu preciso curar, que eu preciso instruir, corrigir, tá aqui comigo, dentro do meu lar. Então, agora eu sou a professora. A minha casa é a escola. Então, vamos lá, Adriana. Tu tem que conseguir os livros, os conteúdos, tu tem que ser uma boa professora. Agora tu é uma mãe, tu é uma educadora, tu tem que correr atrás. Então, comecei eu cair de cabeça, e esse é o meu perfil comportamental, assim, de ter algo e querer cair de cabeça e cavar, e procurei currículo, e estudei um perfil e no outro, e livro, e anotei, fiz toda uma trajetória, assim, né, pro ano. E daí o Senhor me coloca vocês no meu primeiro mês de prática, né, porque desde a decisão, no novembro do ano anterior, que eu decidi, pronto, ali eu já comecei a viver de forma intencional a educação domiciliar, que é um viver, não é um momento de aula, é um viver. Só que em fevereiro comecei com o currículo, né, o cronograma, e o Senhor me manda vocês, assim, tipo, puf, do nada, né? Aparece o Zé e quis na minha frente de novo. E agora eles trabalham com educação domiciliar. Não estou acreditando nisso, né? Muita perfeição. Nesse momento, eu agarro. Osés e Casey, vem aqui, eu preciso de vocês agora, eu quero caminhar com vocês, eu quero material e eu quero o currículo de vocês. E eu comecei a pressionar. Eséias, qual o livro de história que eu dou? Gente, vocês não têm ideia. A Casey e eu, nós no Uruguai, viajando, BR-390, Ruta 5, Uruguai, chegando em Florida e a Drica mandando mensagem. Quando é que vai liberar? Quando é que vai liberar o acesso? Por favor, eu comecei um ano letivo, eu vou perder tempo de aula, eu vou perder conteúdo, né? Vocês vão realmente viver disso? Então eu quero, me traz aí, né? E a Casey grávida, né? E lá, dele conteúdo lá para mim de curso e tudo. E eu ali, Oséias, que livro eu dou no telefone? De história. Que livro eu pego de português? Oséias, calma, Adriana, calma. Respira fundo, vai dar tempo, tudo vai dar certo. Calma, esquece um pouco os livros, dá o que tu tem aí. Depois que tu assistir o curso, a gente conversa. Aí sim. Quanto tempo levou, Driquinha, até você perceber que educar era maior do que dar conta de passar atividade para os filhos? Graças a Deus que foi rápido. Graças a Deus que foi rápido. Quando eu fui buscar conteúdos, cronograma para dar aula para os meus filhos, ali não imaginava eu que tinha muito mais por trás de tudo isso, muito. Que é o que hoje eu vivo, que eu provo do sabor, né? E assim, foi eu terminar o curso de vocês, que daí eu maratonei, vinha aula, eu escutava isso e repetia, e escutava de novo, eu queria entender o que o Osés estava querendo dizer, né? O que a Casey está querendo dizer com esse projeto anual, com esses mini projetos. E depois eu falava com a Casey está com dificuldade nisso, o Pietro não quer estudar isso, ele está com matemática, não sei o quê. E ela dizia, o que aconteceu no dia hoje? No dia nós fomos lá no lago e caiu a bola dele numa árvore, e daí teve que pegar com uma taquara, não sei o quê. E a Casey começou, Adriana, mas tu viu que lá vocês estudaram matemática, vocês estudaram física, que foi isso, que fez aquilo, que tu consegue falar e conectar para ele, que ele vive isso, que tá em tudo isso. Meu Deus, o que é isso? O que ela tá falando? Eu demorei, assim, eu entendi, mas eu demorei para conseguir tirar o universo da escola de dentro de mim. Porque eu sempre fui aluna padrão de escola. Aquela de ficar sentadinha, caderno, escrever, quietinha, né? Aluna padrão. Então... Cêdrica era a aluna típica ideal de escola, né? Eu era a número 10 do sistema. Tá, perfeito. Aluna que todo professor queria ter. Era a aluna que dava problema. Daí meu primeiro filho veio totalmente ao contrário de mim. E eu querendo tudo que a gente fazia que ele fosse igual eu. Eu ia perguntar se aqui tem 9 pessoas aqui com a gente que representam um universo, representam múltiplos universos aqui. Então, assim, tem alguém aí que era o típico quinta série, assim, que dava problema para professor, que dava BO, escreve aí nos comentários,
Aproveita e já manda aviãozinho aí dessa live aí para alguma família que está pesquisando sobre o homeschooling. Ela precisa ouvir isso. Para parar de viver uma angústia, de uma busca contínua, incessante, pensando que educação começa com currículo, pensando que educação começa nos programas, pensando que educação domiciliar se resume num currículo, numa grade, com metas, com objetivos. Escuta o que a Drica está falando. Vem aqui para ouvir o que a Adriana está compartilhando na experiência de uma mãe de 6 filhos. E ainda que fosse um filho, ainda que fosse 2, 3, é uma mãe que também carregava algumas percepções e um olhar de mundo num formato escolarizado. Quer dizer, educação domiciliar não começa só depois que transiciona a criança do sistema regular de ensino para o homeschooling. Ela vai acontecendo no processo em que a mentalidade e o olhar dos pais vai mudando, vai modificando. Porque, do contrário, o erro que a maioria comete, absurdamente comete, é transferir o endereço da escola para dentro de casa e achar que dentro de casa tem que funcionar igual a escola. Ou no mesmo ritmo, ou no mesmo padrão, com as mesmas categorias, né? E aí você estava falando que vem o Pietro, que era totalmente caminho inverso da Adriana, aluna que tinha escolarizada, comportadinha, que cumpria com 10, né? E aí, Drica? E daí aonde que o Senhor Deus me esticou, né? Começou a esticar, esticar, esticar e mostrar a verdade para mim, a verdade das pessoas, mostrar o que significa a individualidade. E eu agradeço tanto a Deus, porque se eu olho para trás, eu lembro de muitos dias de choro, eu lembro de muitos dias de sofrimento, de não saber mais como lidar. Como eu faço, né? Eu já fiz tudo isso, eu fiz isso, e não deu certo, né? O Pietro continua reagindo dessa forma, o Bernardo continua reagindo dessa forma. E eu, assim, já entrou já um clamor a Deus, sabe? Me socorre, porque eu não sei mais como fazer. Eu amo tanto os meus filhos, tanto. E parece que eles não conseguem mais nem perceber que eu amo eles. Porque assim, ó, uma coisa que eu quero falar para vocês. Quando a gente fala em educação domiciliar, homeschool, a primeira coisa que vem na cabeça já é os cadernos, os livros e a mesa. E quando eu tô falando assim desse clamor e eu amar os meus filhos não perceberem que eu amo eles, eu estou falando do universo, de um todo, do que significa educar. A parte acadêmica, ela é uma parte, ela é um ponto da educação dos filhos. Existe um todo por trás. E esse todo é o que toca a alma. Esse todo é o que nos eleva. Esse todo é o que faz sentido de viver. E nesse todo, eu já estava tendo muita dificuldade. Então, uma mãe que sempre desejou ser uma boa mãe, antes mesmo de ficar grávida, isso já ardia dentro de mim. Então, Pedro mal nasceu, eu já estava pesquisando, lendo livros, correndo atrás de tudo que era possível na época, do que se tinha na época disponível para mim. Então, eu acertei muito, eu errei muito por não ter mais, por até mesmo não poder enxergar mais. Eu acho que talvez se chegasse as informações naquela época, eu não ia conseguir compreender. Eu amo a palavra processo. Eu amo. Porque a palavra, o processo, ele vai nos permitindo ver. E conforme eu vejo, eu avanço. Então, que nem o José sempre diz, é impossível desver o que eu vi. Então, nesse processo de mãe que amava, que chegava a doer a alma, eu dizia assim, como o meu filho não está percebendo esse amor? Como ele não está recebendo isso? Como ele não consegue ter prazer nesse momento que nós estamos estudando juntos, nós estamos sentados? Daí onde que a bondade de Deus, né, trazendo toda essa bagagem que o Osés e a Casey acrescentaram na minha vida. E muito, 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 muito. Que é essa questão de dizer assim, ó, olha para o teu filho, conhece quem ele é, não tente moldar ele ao teu padrão, ao teu jeito de ser, ao jeito de ser do teu marido, ou do que você idealiza ele. Conheça teu filho, veja as potencialidades que ele tem, veja as inteligências que ele tem, veja as necessidades que ele tem, aquilo que precisa ser trabalhado, elevado. E em cima disso, você vive com ele. É impossível tu viver com um ser
aonde você fecha os olhos para saber quem ele é e simplesmente tu fica tentando se conectar com ele com o filho que tu idealiza e imagina. Então, dentro desse... Eu vou te interromper só um pouquinho, Drica, porque Claro. esse ponto aqui é algo que o Marcos Gasparini, na live da semana passada, disse assim, o susto que eu levei quando apliquei as lentes 3D, que é a base ferramental do método EVA, que nos permite conhecer as nossas crianças, os nossos filhos, com nível de profundidade, de assertividade, com critérios tão bem definidos, mas que, ao mesmo tempo, eles não são rígidos no sentido frio, como se fosse uma coisa gelada, como se fosse uma prova, sabe? Não tem nada mais frio do que uma prova, porque metrifica a criança baseado em critérios de 1 a 10, uma nota. Né? Tanto que tem pais que se incomodam. Se o filho tirou 9, por que não tirou 10? Né? Como se o 10 definisse a essência daquela criança, quem ela é, quem ela carrega ali como potencialidade para entregar para o mundo, né? No sentido de servir. E o susto que o Marcos falava de quando a gente olha para o nosso filho através da base ferramental, começa a conhecer a criança e isso é uma experiência muito comum, muito frequente. Nesse nível, nessas áreas que você foi percebendo, que antes você via os teus filhos, Drica, a princípio o Pedro, depois o B, os outros foram vindo, que você percebia assim, tipo, poxa, eu olhava e eu achava que já era profundo, mas ainda era superficial, e que hoje você consegue ler com mais profundidade. Eu não sei se compliquei muito a pergunta. Desculpa, eu entendi a lógica, mas o começo da pergunta. Em que áreas, porque nós podemos olhar para o desenvolvimento geral, dimensão cognitiva, social, emocional, espiritual. Estou falando não para você, né? Explicando aqui para quem não conhece, para ser interiorizado. Mas a partir desse olhar para o desenvolvimento integral, que eu estou olhando para o todo da minha criança, eu não estou olhando para ele como se ele fosse aquele aluno, como o Pietro, que você tentava moldá-lo, modelar ele para ele encaixar no sistema, né? E aí, agora já é uma outra fase. Assim, na dimensão social e dimensão social, espiritual e emocional, principalmente ali, né, a social. Desde que ele era pequenininho, eu queria forçar essa socialização, sem entender o que passava dentro dele, sem saber o que ele sentia, como ele via o mundo. Então, hoje, o meu menino de 3 anos ganhou tanto, até o meu filho, né, o que vai fazer 15, agora o Pedro, diz assim, menino, se tu fosse na minha idade fazendo o que tu tá fazendo agora, tu ia ver o que ia acontecer contigo. Tu ganhou comigo, hein? Tu tá saindo bem por causa de mim. Eu assim, filho, infelizmente ou felizmente, você foi o primeiro e a mãe aprendeu muita coisa contigo. Eu errei muita coisa, mas graças a Deus que eu já tive a oportunidade de ver, de expressar, de pedir perdão. E ele mesmo reconhecer uma pergunta. Você viu o que a mãe vê hoje? Tu acha que a mãe poderia agir da mesma forma como agiu quando a mãe não via, quando tu era pequeno? Ele disse, não, né? Não faz sentido, né? Então não faz sentido. Porque quando ele era pequeno, eu forçava ele a cumprimentar as pessoas. Eu forçava. Esse guri mal educado, não quer cumprimentar as pessoas. Já falava antes de sair de casa e se não cumprimentasse lá, quando chegava em casa, já tinha um sermão de não sei quantas horas e uma varada na bunda, né? Porque tu foi mal educado, tu não cumprimentou. E ponto final. Era uma regra de princípios, não nem digo princípios, uma regra social e tinha que cumprir ponto final. E nada além disso. E hoje, o Mateu, de 3 anos, ele tem umas pegadas, assim, às vezes meio parecida com o Pietro. E a forma como eu lido com ele, sem me preocupar com o que vão dizer de mim. Que mãe fraquinha, que mãe que passa a mão por cima, que mãe... Tudo bem, podem falar o que quiser, porque eu sei o que eu tô fazendo. Eu sei a hora que eu vou falar, eu sei a hora que eu vou corrigir, eu sei a hora que eu vou instruir.
Eu não vou fazer mais do que eu fazia na frente do outro para não ficar envergonhada como mãe, para não envergonhar a maternidade e tudo mais, né? E eu ver o Mateus, né, de 3 anos, a avançar, viver essa leveza e começar a se movimentar no mundo social com as pessoas e ver ele romper coisas, eu disse assim, por que eu não sabia disso antes? Eu vejo uma grávida, eu já fico, Senhor, abençoe ela, que ela enxerga antes de mim, Senhor, para que não precise, né, deixar essas coisas no caminho que depois tu tem que ir lá consertar, né? Às vezes dá, às vezes não dá. Você acha, então, que o método EVA modifica muito mais a questão comportamental de criança ou muda muito mais o olhar dos pais? Com certeza o olhar dos pais. O método EVA, ele vem para dizer assim, ó, quem precisa é tu, pai e mãe. Tu, pai e mãe, quando tu entender o que significa de verdade, viver, educar, daí sim o teu filho vai responder a isso. Aí o teu filho sim vai entender o que é crescer. E uma frase que impactou muito do método desde o começo, que me tirou da zona de conforto, foi a frase, né, que era ensinar a ter aprendizagens através de... Ai, meu Deus, agora embolou a frase, Oséias. Significativas por meio de processos criativos. Né? Isso. Como parte Daí da ciência do... Escreveu meios de processos criativos. Ai, meu Deus, processo criativo. Eu achei que eu só ia pegar a apostila, abrir, seguir a sequência, tantas páginas hoje, faz as respostas, vamos fazer as perguntas para ver se tu entendeu. Não, tem que ser com processo criativo. Daí tirou a Adriana totalmente de conforto, né? Só que para mim poder ensinar de forma criativa e isso fazer sentido, eu primeiro tenho que conhecer meu filho. Porque eu posso fazer algo muito criativo, incrível, dentro de uma sala ou na rua, a criança chega lá e dizer, o que a mãe está fazendo? Eu não entendi nada, não compreendi, nem gostei. Um exemplo, né? Eu gosto muito de artesanato, muito de coisas manuais. Então, criatividade na parte de manual é comigo mesmo. Eu gosto disso, tá? Pietro não gosta disso. Pietro não curte essa coisa de ficar sentado, pintando, escrevendo, costurando, colando. Nunca. Desde pequenininho, nunca foi. Ele é muito prático, rápido. Vamos fazer aqui, bota aqui, cola ali, assim tá bom, o resultado tá lá, tudo certo. Imagina eu tentando ser criativa, fazer algo esplendoroso, grande, né? No sentido de... Aí você estava sendo criativa para você. Para subir. Suprir a mim, não ele, né? Educar a mim, ensinar como eu aprendo, não como ele aprende, né? Então, não ia adiantar nada. Ia ser só frustração. Então, quando você tenta educar o seu filho sem conhecê-lo, você só se frustra. É muito pesado, é muito cansativo. Agora, quando tu começa a conhecer, entender o que faz sentido para ele, daí a história muda. Então, hoje eu tenho um filho, para completar 15 anos, e que, eu digo assim, sempre quando alguém vem conversar comigo, se a Adriana tá difícil, tá complicado, parece que não vai dar, tá pesado, não tô tendo resultado, não tá acontecendo. Meu coração se compadece, eu sinto, só que eu digo assim, calma, eu já tô lá na frente, eu já senti isso, eu já passei por isso, eu vou te dizer que isso vai passar, mas não vai passar tipo abaixo do tapete. Não, isso tu vai passar e tu vai ver que tudo que a gente está realizando faz sentido, tem resultado e a gente prova do fruto. Porque eu passei momentos com o Pietro onde que eu achava... Eu nunca pensei em voltar, nunca. A decisão foi tão forte. E tudo que a gente começou a viver juntos foi tão incrível. Eu disse, não, eu não volto, não tem possibilidade. Mas mesmo não tendo possibilidade, vários momentos tu te sentia assim num beco sem saída. E eu lembro que eu chamava, conversava com vocês me orientavam, acalmavam meu coração, só ouvia a voz de vocês, dizendo, calma, Adriana, tá tudo certo, faz parte do processo, é isso aí. E eu respirar fundo e dizer, continuo de pé, amanhã é um novo dia, uma nova oportunidade. E eu olhar hoje e ver o Pietro amar estudar. O Pietro ama estudar, ele gosta de estudar, né? Ele tem desejo. Se passa um dia sem ele estudar algo, aprender algo, ele já começa a ficar agitado. Meu Deus do céu. Eu já estudei aqui. Tá, gente? Eu tenho que me visitar e saiu debaixo do braço aqui com uma enciclopédia de teologia e filosofia. Levou embaixo do braço, os 9 tomes. Então, assim, ele
ele consegue perceber as faltas que ele tem. Aquilo que ele precisa crescer, ele vai lá e busca. Olha, eu tô com falta nisso, eu preciso buscar lá. Eu tô escrevendo e não tá tão legal a minha escrita. Eu tô vendo que as minhas vírgulas não estão legais. Eu tô vendo que a minha expressão não tá legal. Tá faltando palavras no meu vocabulário. Eu não tô muito bom em exatas. Eu não tive um raciocínio lógico rápido aqui. Eu vou lá buscar. Ele vai lá e busca e começa a cavucar e buscar. E depois vem feliz da vida contar, né, o resultado, a experiência. E eu digo assim, às vezes eu falei para Kate, às vezes eu até olho para ela assim, como isso aconteceu? Sabe? Como isso aconteceu? Em que momento isso aconteceu? Em que momento isso aconteceu, né? Eu disse assim, como é bom viver, né? Viver de forma intencional. E daí eu vejo o Bernardo totalmente diferente do Pietro, amando estudar. Amando estudar. A gente, essa semana, ali falando sobre as dimensões, né? O que em cada uma eu posso melhorar, o que tem falta, o que eu tenho de potencial que eu quero levar, conectando isso à semente, à planta e tudo mais. E eu conectei mais, assim, os pequenos, nessa parte lúdica das sementes, da árvore, do fruto. E o Bernardo aí em volta, escutando tudo, fazendo ali algumas atividades mais sistemáticas dele, ali no Khan Academy, no livro dele. E daí o Bernardo, ontem para hoje, assim, brota do nada, buf! Mãe, eu quero uma árvore, mas ela não é de fruto. Mas ela é incrível, mãe. É uma árvore, eu esqueci o nome agora, plátano, que imita a árvore de Bordeaux, que é Bordeaux, eu acho, que tem muito nos Estados Unidos, né? Que sai ali aquele melaço. E ele queria essa árvore, a árvore de Bordeaux, só que aqui é um pouco mais complicado de cultivar e tudo mais, mas tem esse, acho que é o plátano que fala, que é muito parecida à folha, no outono ela muda de cor, ela cai no inverno, ela adormece no inverno, e ele começou a pesquisar. E pesquisar. Olha que essa árvore, mãe, olha o que ela faz nessa época, ela só se reproduz assim, não é com uma semente, mas é através dela própria, a gente faz criar as raízes, e começou. E eu assim, eu não precisei pedir nada. Eu não mandei nada. O guri estava assim já, e agora está esperando que amanhã de manhã a gente vá aqui perto, que tem um caminho aqui dessa árvore, porque o ideal é no inverno, mas ele hoje pesquisou para ver a forma que ele pudesse fazer a muda agora, no outono. Então eu vou tentar agora no outono, se não der, eu tento de novo no inverno. Eu quero ter essa árvore na frente da nossa casa. E daí a gente já conectou com as dimensões, né? Já conectou que tem coisas que a gente precisa crescer e evoluir, que vai levar tempo, que tem o tempo certo, e de a conversa, e tudo bem formal, caminhando pela casa, tomando café da tarde, caminhando pela sala, e eu consigo perceber isso, o mais incrível é isso, eu consigo perceber, que nem uma coisa que você me perguntou, né, como isso interfere na rotina. Em tudo, porque agora nós temos a nossa sala separada. Eu fiz questão, assim, de parecer uma sala de casa, sabe? Sofazinho, mesinha, madeira, tem um monte de coisa espalhada, né, referente a letras e números, mas com cara de casa, tapete no chão, tapetinho ali de pelego de ovelha, para parecer casa, sabe? Nada de sala de estudo, né? A gente tem essa sala, mas a gente tem a total convicção de que a vida acontece da hora que acorda até a hora que acorda. Nem a hora que dorme, porque até quando acorda de madrugada e dá algum imprevisto, ou acorda chorando na cama porque mijou isso aqui, tu tá vivendo a educação, tu tá elevando o teu filho e a ti. E hoje, no meio de tudo isso, eu consegui olhar para os meus filhos e ver eles caminhando. Eu vejo eles caminhando, eu vejo eles se movimentando, falando, mexendo o rosto. Eu consigo pegar, através de uma expressão do rosto, o que ele quis dizer. A alegria, o medo, por uma expressão de rosto. E aquela expressão fica gravada na minha cabeça como uma foto. E aquilo me dá uma alegria, um contentamento tão grande de ser mãe, de viver, de decidir, de ter decidido, sabe, viver o que eu vivo hoje com o Paulo, com os meninos, que eu digo assim, Senhor, eu desejo muito que muitas mães vejam e sintam isso. Então, essa semana, na semana passada, o Mateu não queria de jeito nenhum aceitar que ele nasceu da barriga da mamãe, que ele era um bebê.
Nós estávamos no processo de identidade, de saber história, de onde eu vim, como eu cheguei até aqui. E ele, não, bravo, não, tudo bem, tudo certo. Enquanto ele dizia não, a gente ia conversando, brincando, indo as fotos, botando as fotos na mesa, plastificando, ele volta. Não, segunda, terça, quarta, quinta, não. Não fui bebê, sempre fui criança grande. E a gente tudo certo, né? Daí falando, e o Valentim, eu fui bebê, eu nasci. O Bernardo falando, ele, eu não, bem bravo. E daí, ele tá na fase de querer brincar do imaginário, então com a família dinossauro, e papai, mamãe, eu converso, falo que sou dinossauro, tudo mais, ali, e passa assim a semana. E daí, na sexta-feira, na quinta-feira de noite, eu plastificando as fotos pra gente terminar o álbum, e a mamãe dinossauro, né, conversando com ele, ali, eu botando na máquina e saindo da máquina, a mamãe dinossauro, que era eu, né, perguntei, que bebê mais lindo é esse? Quem será esse bebê? Ele olha, esse bebê sou eu. Era eu que saí da barriguinha da minha mãe. Esse bebê lindo sou eu. E continuei conversando com a mamãe dinossauro ali. Pronto, a partir de quinta-feira de noite, a criatura nasceu da barriga da mamãe, foi bebê e agora era criança. Feliz com aquele álbum pendurado, olhando, mostrando, foi lá para casa da avó mostrar, contar cada história que tinha quando ele era bebê. Tem poder viver isso. Ah, meu Deus do céu, provar disso. E no meio de tudo isso, ele olhando uma foto, e tava ele bebê, e ele disse, cadê a Aurora? Porque nas fotos anteriores ele perguntava, cadê eu? Eu disse, você não tinha nascido ainda, só tava o Valentim, ou o B. Ai, eu não tava, né? Eu queria estar aí, não sei o quê. Eu disse, não tava, você não tinha nascido ainda, né? E daí ele encontra uma foto, daí que não tá a Aurora. Mas cadê a Aurora? A Aurora não tinha nascido. Mas eu já tinha nascido, eu tava aqui, sim, você tava aqui. Ele fez assim pra mim, eu vi naquela carinha, naquele olhar, dizendo assim, ó, teve um momento que era eu tava ali, sabe? Eu tava ali. Você sabe que é fabuloso, te ouvindo descrever com tanta leveza algo que na cabeça, talvez, de muita gente de fora, olha e diz assim, meu Deus, eu não me imagino fazendo algo assim, não sei o que, tal. As pessoas sempre, né, acabam, às vezes, projetando uma ideia de experiência, especialmente por conta de um momento infeliz, né, no país onde se está todos os dias, né, de algum modo, ou vendo em publicidade, ou em discurso político, ou em posicionamento de pessoas das mídias sociais, a ideia e a noção de que ser mãe, ser pai, no sentido o homem assumir o lugar de paternidade de verdade e a mulher o lugar de mãe, parece que isso desorganiza projetos de vida e questões de foro pessoal. E, claro, que a gente faz escolhas. A gente faz escolhas. Abriu mão, né, para escolher viver essa experiência. Cada família está fazendo essa escolha. E é uma escolha que a gente faz todos os dias. Porque todos os dias a gente diz sim para essa vivência. Não é uma coisa que eu disse lá atrás e ficou lá. Ela me acompanha e se renova todos os dias. Principalmente nos dias difíceis. E nos dias que são bons, que tudo está acontecendo conforme o cronograma, o que tu idealizou, tá tudo certo, tá acontecendo, tá dando certo. Agora, nos dias difíceis, você escolher continuar, sustentar, e tu entender que os dias difíceis e os momentos difíceis fazem parte do processo, eles são o processo também, e tu te alegrar até com a dificuldade, porque a dificuldade, ela é necessária, porque ela te aprova, e é nisso tudo que tu consegue ver o que tu precisa crescer, o que tu tem que levar. Porque seria muito fácil se eu tivesse tudo escondidinho dentro dos meus filhos e eu não instigasse nada. Eu deixasse o Pietro lá com seus problemas, seus traumas, suas dificuldades, trancado no quarto, no computador, conversando com ninguém. Se eu não tocar, não vai dar nenhum ai. Não tocar muito nos detalhes que eu sei que provocam ele. Tá tudo certo, o Bernardo no seu cantinho, lá no mundo dele, do que ele gosta. Pronto, tá tudo bem. Agora, tu querer participar do processo daquela pessoa, tu decidir viver a vida com aquela pessoa,
e tu ser intencional em ajudar ela a aprender. Nós estamos aqui num processo, 1 mês do mini projeto, ensinando nossos filhos a se conhecer e colocar para fora, a expressar. E quando vem para fora, vai vir coisas boas e coisas ruins. E a gente consegue ver que criancinhas pequenas já carregam traumas, já carregam um monte de mentiras, um monte... Então, assim, viver, então, esses momentos é dizer assim, não, tá acontecendo, tá dando certo, tá vindo para fora, e agora temos um problema. E problema para quê? Para resolver? Perfeito. E sabe o que eu queria provocar aqui, que é no bom sentido, é que você... Porque o que eu percebo, a minha leitura é essa, né? Ao longo desse processo de viver essa experiência do homeschooling junto com a gente vive um ambiente, uma atmosfera que nós escolhemos criar. Como nós desenvolvemos essa atmosfera? Então, só que você é uma mãe de 6 filhos, e como é que é isso de educar filhos, né, em fases tão diferentes que muita gente não consegue entender isso? Sem cair numa lógica padronizada. Esse é o primeiro ponto. A segunda pergunta que eu queria fazer junto com essa é, nessa experiência de ser mãe de tantos filhos, o que você tem aprendido com essas lentes que você colocou do método? O que você tem aprendido sobre singularidade? Você já falou bastante sobre isso, singularidade. Você já falou de singularidade do Pietro e tudo mais. Mas, para você, o que está ficando de lição para você em relação a não cair numa lógica padronizada? Porque é muito fácil a gente cair nisso. Uhum. É muito fácil, entende? Porque é mais cômodo, é mais confortável. Esse é o ponto. O que é mais confortável? Eu até ia te perguntar, nunca te vi assim, não sei se não te perguntei em algum momento, por que você nunca desistiu, né? Naqueles dias difíceis, né? Por que você não desistiu? Então, assim, a tendência quando a coisa está pegando muito, né? Porque a frustração de você, né, não a sua, mas a frustração de muitas mães é essa. Eu planejei, idealizei algo na minha cabeça, e eu queria aplicar aquilo, aí o que aplicou com um filho funcionou com aquele, ela quer que funcione com todo mundo, né? Então, essa é uma lógica padronizada. Por que o ambiente áulico, o ambiente escolarizado, ele não funciona? Porque ele não consegue enxergar cada criança na sua individualidade. Uhum. Então, a experiência ela está carregada de um olhar que olha para essa singularidade. Entendendo o todo. Em primeiro lugar, Oséias, a gente caminhando juntos, né, dentro do método, para mim é muito mais profundo do que método, sabe? Uma coisa assim, não sei, para mim é algo divino dos céus, porque eu não sei se todos que estão aqui, né, são cristãos, acreditam em Deus, em Cristo, mas tudo vem de Cristo, assim. Tudo que a gente fala aqui é trazendo Cristo para dentro da nossa casa, fazendo com que a gente se torne melhor aí, como Ele, né? E conforme nem os anos, a gente vai passando os meses e os anos juntos e com vocês, o nosso olhar vai sendo treinado a realmente olhar a pessoa, enxergar ela como uma pessoa e se importar com o que ela sente, com o que ela pensa. Se importar. Eu passei a me importar de uma forma que hoje eu olho. Hoje, até quando alguém diz assim, estamos no meio de um monte de criança, uma família assim, uma criança mais agitada, e alguém às vezes está massacrando aquela criança agitada, ou está falando mal alguma coisa, o meu coração se compadece, porque parece que eu consigo olhar para aquela criança e já enxergar coisas que as pessoas não estão vendo, e me consolidar com a vida dela e entender o movimento daquela criança. E várias coisas assim que as pessoas pesam, querem cobrar e querem massacrar a criança naquela idade que ela tem. Eu digo assim, pra que isso? Que necessidade? Deixa essa criança viver, deixa essa criança ser feliz, deixa a criança ser criança, né? E então, esse treinamento de olhar que a gente vive no método EVA faz com que os meus olhos passem o dia olhando e analisando. Já não é... No começo foi meio mecânico, sabe?
Eu tenho que olhar, eu tenho que perceber isso, as perguntas, né? Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. O que o Pietro gosta nisso? Ai, vou ter que começar a perceber a partir de agora, eu não tinha percebido. Agora é tão natural, sabe? Olhar tudo isso durante o dia, em tudo que acontece. Eu fiquei tão feliz quando, agora no começo do ano, eu e o Paulo preenchendo as lentes das crianças juntos. Eu fiquei tão feliz de saber que eu e o Paulo estamos juntos, olhando da mesma forma, e a gente respondia assim, a mesma coisa, é a mesma criança que nós estamos falando, nós estamos enxergando a mesma criança. E o Paulo pontuar e acrescentar coisa e dizer, é verdade, verdade, vou colocar mais isso aqui. E assim, sabe, nós já estarem treinando aqui, tá? Vocês, nas reuniões e tudo mais, mas só na nossa conversa diária, de tudo que a gente troca, ele tá junto no mesmo pensamento, sabe? Na mesma pegada, assim, que eu fiquei assim, uau, que incrível, né? Isso que tá acontecendo aqui dentro dessa casa. Então, esse olhar faz com que eu esteja a todo momento percebendo a chegada de quando um tá perto de mim, sabe? Tá falhando um pouquinho o áudio aí, Guerquinha. Falhou um pouquinho o áudio. Deixa eu ver. É porque estão tentando me ligar aqui. Estão tentando fazer ligação aqui para mim, daí. Aurora, vê se não é a Aurora tentando te ligar. Não, acho que é o vô Daniel que estava me ligando aqui. O vô Daniel. Mas, assim, como eu estava dizendo, né, essa alegria de o Paulo estar nos olhando juntos. Então, esse olhar faz com que eu viva o dia inteiro com eles. Com eles. Então, chega um, sai o outro perto de mim. Eu chego perto de um, quando eu estou perto de outro. E quando eu estou perto de um, eu estou com ele. Eu estou vivendo ele, eu estou olhando ele, eu estou escutando ele, eu estou sentindo ele. Então, sempre tem esse momento que é eu e você. Eu estou falando do Bernardo. Eu sei o que você quer conversar comigo, eu sei o que você sente, o que nós estamos trocando aqui, como você está me ouvindo, e eu sei como eu falar para você entender o que eu estou querendo passar. Quando vê, buf, é o Pietro. Pietro aqui veio com esse assunto, com essa coisa. Ah, agora é o Pietro, eu estou olhando para o Pietro. Então, tem vários momentos do dia que é eu e um deles. É o nosso momento. Eu sei o que cada um está precisando da mãe, né? Daquela que está treinando, que está ali, o ponto deles de referência. E ao mesmo tempo, tudo acontece junto. Tudo acontece. Um aprende com o outro de uma forma, assim, muito doida. Muito doida. Assim, a Aurora teve uma explosão de crescimento, de desenvolvimento esse mês, no 9º mês. Então, começou a gatinhar, começou a levantar sozinha, começou a falar não, já fortaleceu o vem aqui, já fazia o tchau, assim, muita coisa num mês só. E o interessante é que eu estava conversando com eles sobre isso. Meninos, a Aurora precisa desenvolver isso agora nesse mês. Isso aqui, agora nós vamos ajudar ela a entender o que é um não. Então nós vamos sacudir a cabeça, fazer o dedinho junto e nós vamos fazer uma voz normal. Não, não, firme, e ela não vai tocar naquilo que não pode. Para ela começar a compreender um não. Eu, não quero vocês falando com voz áspera com ela. É não. Todo mundo fazendo cabeça junto pra gente ajudar ela a entender isso, que ela já tá na idade capaz, né, de já começar a viver isso. Menos de uma semana a Aurora tava não pra gente, né? Não. E certinho, eu fui dar comida pra ela, não queria, balançando a cabeça, tentando fazer com a mãozinha junto assim. Os meninos, mãe, ela já tá fazendo, mãe, ela tá dizendo não. Então, todos eles conseguem participar daquilo que tá acontecendo. Então, daí tá o Mateus no momento ali de 3 anos, mais agitado, tá chorando, tá gritando, tá nervoso, não tá conseguindo lidar com aquelas emoções daquele momento. Crianças, o humano tá passando por isso, tá vivendo isso, né? Vamos ter paciência com ele, a mãe tá lidando assim, vocês me ajudam nisso, isso não tá certo o que vocês estão fazendo, isso tá certo, vamos lá. Pronto, quando está o Mateus andando ali no meio, as coisas estão acontecendo, o Mateus e o outro dizendo, o outro já percebendo, mãe, tu viu que o Mateus está mais compreensivo, está mais tranquilo, está entendendo, está rindo mais. Então, um vai aprendendo com o outro. E assim, um instiga o outro a crescer. Então, estava o Valentim, tá o dia inteiro com moeda na mão e dinheiro na mão, daí quer trabalhar para ganhar dinheiro. Daí fazendo acordos comigo, negociando, gente, inclusive negociando comigo para ganhar dinheiro, né? Eu deixando. E ele com papel e caneta para me convencer o valor que ele queria ganhar por dia pelas tarefas extras, fora da responsabilidade dele. O pessoal que está
a idade dele. O pessoal que está aqui, diz qual é a idade dele. Completou 6 agora. E Olha só. assim, olha a coisa mais incrível, a gente está falando de currículo, que a criança vem antes, né, de conteúdo e tudo mais. E a gente tem que estar disponível isso. A corrida do dia nos rouba isso, sabe? De entender que toda hora é hora. Eu sei que todo mundo tem uma rotina, a gente tem uns momentos específicos, mas a gente não pode perder as oportunidades. Se estou cozinhando lá, ele está em volta, com aquele monte de dinheiro na mão e tá ali com o dinheiro contando de 10 em 10, contando de 5 em 5, contando ali de 2 em 2, fazendo já cálculos ali de, mãe, então 3 vezes o 3 é 9. É 9, filho. Estou já fazendo cálculos matemáticos ali e tentando entender, e R$1 é 100 centavos. Daí ele chega para mim, mãe, eu quero ganhar 200 centavos. O que é 200 centavos? R$2, mas 200, tá, mãe? Porque a palavra 200, ela é mais pesada. 200 centavos eu quero. E a gente ali, em vários momentos eu vi assim, agora, ele tá pronto agora, de coraçãozinho aberto para aprender agora. Vem, senta aqui, senta no colo, pega o papel ali, rabiscado, vamos lá. Quanto que é isso, vezes isso, mais isso, menos isso, ele tá empolgado, porque tá ali na vivência dele, quer ganhar dinheiro. Eu digo, meu Deus, a aula de matemática já foi da semana. Só um pedacinho. Gente, o que a Drica está descrevendo é um processo de gerar aprendizagens significativas por meio de processos criativos. O que é significativo? Não é o que é significativo para a Drica, é o que ela, nesse momento, nessa oportunidade, olhou para o filho, prestou atenção e entendeu. Isso agora está no campo objetivo de interesse dele, é nessa hora. Esse é o momento. Ele está pronto. Ela vai e dedica o quê? 1 hora, 2 horas? Eu estou seguro que não. Não, uns minutinhos sentado no colo da mamãe com papel rabiscando ali, pronto. Ele já teve, assim, uma compreensão que eu digo, meu Deus do céu, que demais isso, né? E que nem o Mateus, de 3 anos. Ele tem uma sede por atividade. Atividade, quero atividade. Então, eu já sei disso, e ele não é muito assim. Está todo mundo engajado, ele quer estar engajado no meio. Né? Tá todo mundo fazendo atividade, ele quer estar ali. Mas ele não é muito assim, Mateus, agora vamos fazer atividade. Agora é a hora da atividade. Nem sempre ele vai dizer eu quero, né? Ele vai estar envolvido com outra brincadeira, alguma coisa ali. Estou trabalhando isso nele. Mas, como eu sei que ele tem essa pegada de eu amo fazer atividade em qualquer horário, eu deixo várias coisas prontas. Eu deixo coisas impressas, coisas em plastificada para ele escrever, apagar, fazer, refazer, joguinhos que ele consegue fazer sozinho, ele encaixa e tudo mais. Daí, às vezes, eu estou caminhando na casa assim, mãe, eu quero uma atividade. Ele tá no tempo livre dele, né? Então, no meu tempo livre, eu quero atividade. Só um pouquinho, mas já tem uma atividade. Venho aqui correndo, pego, puxo, boto ali. Mateus teve um momento dele áulico do dia já. Já aprendeu um monte de coisa. Já foi ali, fez rima, já fez a literação, já riscou ali, rabiscou, fortaleceu o dedinho, mãozinha, a letra A, os números, tudo ali, sabe? Então, isso traz uma leveza no ambiente. De tu querer que tudo aconteça num horário, todo mundo junto, daquele jeito que tu planejou e ponto final. Então, aqui em casa é quase que um estudar o dia inteiro, é aula o dia inteiro. Eu lembro quando o Pietro veio aqui em casa, né, ele perguntou, onde é que é o ambiente áulico de vocês? Eu olhei para o lado e disse assim, Pietro, em casa funciona assim, todos os espaços, todos os ambientes. Porque e isso vai muito dessa identidade, a cultura. A gente sabe que algumas crianças preferem ter aquele lugar, aquele aconcheguinho e tudo mais. Mas é muito lindo de observar, na prática, como as crianças vão crescendo no processo não apenas de crescimento físico, emocional, mas de como elas vão se desenvolvendo percepções de tal modo que, às vezes, as expectativas relacionadas com idade cronológica, tipo, peraí, por que você está me perguntando isso? Né? Aí você vai dar uma revisada lá no MDAS, nosso mapa de desenvolvimento por área de conhecimento e idade, você percebe que ela já superou aquela fase ali, ela está em outra. Né? Por quê? Porque um ambiente onde não existe um único momento para aprender a aprender,
onde existe essa liberdade para perguntar e eu sei que serei ouvido também, tá? E também sei que eu preciso ouvir o outro, porque eventualmente a mãe precisa dizer, eventualmente o pai precisa dizer, agora não, ou, né, vem cá, ou vamos, né, ou paro para fazer isso, né? E quando para fazer isso, não é o para fazer isso com uma pendência de celular, de responder alguma mensagem, não, para aqueles 5, 10, 15, 20 minutos que você vai dedicar inteiramente para aquele momento, para aquela entrega. Então, isso acaba desenvolvendo na criança, Drica, um gosto por aprender a aprender, que gera um ambiente que viabiliza tudo isso. E aí, eu não queria terminar esse nosso encontro de hoje sem ouvir de você, Drica. O que você diria para uma mãe, para um pai, que está tentando fazer tudo certo, mas se sente perdido ainda? Que existe um lugar de descanso. Porque esse estar perdido cansa demais. Como cansa. Como tira a energia da gente, nos distrai. Estar perdido, cansado, querendo fazer 1001 coisa. Meu filho tem que dar o resultado. Eu tenho que dar os conteúdos. Como assim? Lá na escola já aprenderam isso, meu filho não aprendeu ainda. O amiguinho já sabe isso, meu filho ainda não sabe isso. Isso traz um peso tão grande de distração, a ponto de eu não conseguir provar o meu filho, sentir o meu filho. E a gente só vai perceber isso depois que eles crescerem, é tarde demais. A gente já perdeu presença, a gente já perdeu o olhar, sorriso, choro, abraços, dormir junto, o cheirinho deles. A gente já perdeu, porque estava tão cansada, desesperada, atrás de coisas para fazer, enquanto tudo já estava ali, na minha frente. Meu filho, a minha família, a minha casa, o que o Senhor me concedeu. E tudo que o filho precisa está ali já, diante dele, junto aos pais. Que nem sempre brincavam e diziam, tu tem o marido que tu merece, tu tem a esposa que tu merece, porque é ele que vai trabalhar em ti tudo que precisa. E eu brincava com o Paulinho, eu preciso ser muito trabalhada, hein, porque coisa é difícil aqui, hein? Então o problema é teu, o problema é eu, né? Eu que preciso mudar aqui, porque é coisa... Brincava assim com ele, né? A brincadeira com as verdades, assim... E então, assim, eu tenho o filho que eu preciso ter, e meu filho tem a mãe que precisa ter. Nós temos ali o Espírito Santo, nosso professor supremo, nos direcionando. Eu só preciso descansar e permitir com que ele faça. E ele é tão bom que ele coloca as pessoas certas do nosso lado. Ele coloca as coisas, se é coisas que a gente precisa, ele coloca as coisas certas. Se é uma questão financeira, ele traz aquilo que precisa. Ele nos prometeu que aquilo que a gente precisava diariamente, ele iria nos conceder. E que nós não estávamos sós. Então, tudo aquilo que meu filho precisa diariamente, ele vai conceder. E se eu estiver aberta a isso, eu sou a ferramenta disso. De conceder a ele tudo que ele precisa. Então, assim, que nem tu fala pra gente, respira. Cada vez que eu vou respirar, eu lembro do Oséias. O Oséias, toda reunião ele diz, respira. Então, pronto, respira. Confia no processo. Começa só a olhar para o olho dessa criança. Começa a cheirar. Começa a abraçar. Não gosta muito de abraço e de cheiro. Vê o que ele gosta, faz junto. Gosta de jogar, gosta de correr, faz alguma coisa com essa criança. Sinta essa criança. Traz para perto, sinta a presença. A partir disso, o resto vai acontecer. Para de correr. Para de correr, fazer, né, tô atrasada. Não, ninguém tá atrasado, nós estamos vivendo o que tinha que viver. Então aproveita isso, porque não volta mais. Não volta mais. Né? Então, sinta isso. E, incrível que pareça, realmente o resto vem. Vem. Gente, 4.383 dias. Passa muito rápido. Passa muito rápido. Foram 12 parabéns, 12 velhinhas sopradas, 12 finais de ano. Passou muito rápido. Passou muito rápido. Não tem nada que recupere isso. E também não tem nada que supere uma entrega intencional para esse filho, para essa criança. É a presença. É presença de mãe, é presença de pai. Drica,
Acho que a gente tem que finalizar. A Aurora tá. Eu estou preocupado com a Aurora. Tá chegando já, a Aurora tá chegando. Então, assim, fala aí para as mães também o que torna a Arca diferente do que as pessoas imaginam quando pensam em educação, domiciliar, educação. O que torna a Arca diferente? É que assim, a arca, ela traz pra gente o viver. É muito, muito, muito além do que conteúdo. E o mais incrível é que na parte de conteúdo, de programação, projeto anual, mini projeto, é uma perfeição. É a coisa mais linda o trabalho da Casey. É tudo nos mínimos detalhes, coisa que uma escola, professor não faz. A gente, mãe, aqui estamos sendo treinada a fazer muito mais do que os professores estão fazendo hoje nas redes municipais, estaduais. A coisa é profissional mesmo, profissional, assim, nos eleva nisso. Só que nos faz viver tudo, a Arca nos faz viver tudo isso como parte do viver. Não é escola, estudar livros, é realmente viver e viver com naturalidade, tranquilidade. Então, eu sempre digo, o Senhor me permitiu 2 gestações em meio à decisão da educação domiciliar. Eu caminhei com vocês com 2 gestações, 2 partos, 2 puerpérios, 2 bebês pequenos, vivendo todo o processo dos meninos mais velhos. Os meus meninos mais velhos só têm a agradecer a Deus tudo que eles sabem desse mundo. Coisas que eu já não sei mais que eles estão me ensinando. E eu só pude provar disso porque a Arca estava ali junto comigo, o método Eva estava ali junto comigo, dizendo assim, isso que eu tô falando para vocês, eles diziam para mim, tá? Às vezes a Casey aparecia lá em casa, né, vocês davam um pulo, passava ali, eu dizia, Casey, né, tá tão corrido com o bebê, assim, eu não tô conseguindo todos os dias ter um momento áureo, sentada, né, registrando. E a Casey, me conta a tua rotina, como é que tá o teu dia, como é que tá sendo a semana? E eu contando para ela o que a gente estava vivendo, ela, Adriana, vocês estão crescendo, vocês estão aprendendo, vocês estão vivendo, tá tudo bem, é assim, tá tudo certo. E o tão incrível é que vocês trazem essa leveza, mas de maneira alguma nos deixam pessoas irresponsáveis, ou que, né, então tá tudo bem, é leve, não tem problema faltar um dia ali na mesa, registrando, então tá tudo certo. Não, tu tá vivendo aquilo, tu tá provando, e tu tá com aquela sede demais. Mas deixa só dar um tempinho nisso aqui, eu viver isso aqui, que eu já tô aqui, ó, com 1000 ideias para viver outras coisas com eles, ou tudo assim, ó, esperando na filinha pro momento certo e naquele lugar viver isso e aquilo. Então, eu sempre falei para vocês que vocês trazem dentro desse viver do homeschool a leveza. Muito, muito além dos cadernos. E os cadernos com perfeição. Isso que você está trazendo, Drica, ajuda a desmontar a ideia de que começar pela criança é falta de estrutura. Olha, eu não tinha parado para enxergar isso. Para pensar desde essa perspectiva pontual. Você acabou de trazer uma descrição de experiência, de vivência, que desmonta essa noção de que, não, mas então a ideia de que homeschooling, esse olhar para a criança é uma coisa desestruturada, é uma coisa bagunçada, é uma coisa aleatória, não tem de aleatório no modo como a gente vive a experiência de educação na Arca. Por quê? Porque quando a pessoa pensa que isso é falta de estrutura, ela está pensando na noção de que, nós não temos um prédio. Ora, foi cirúrgica mesmo. A Drica foi cirúrgica. Porque a ideia de que a falta de estrutura é um prédio. Ora, não tem noção mais ignorante, mais limitada e de compreensão limitada sobre o significado da vida, o significado de ser de uma criança, do que supor que para validar o conhecimento, o desenvolvimento cognitivo, físico, social, emocional, espiritual daquela criança, depende antes de eu construir uma casinha de palha, de madeira, de ferro, de material, do que quer que seja. Como se disso dependesse para aquela criança aprender a ser. Muito obrigado, Drica, por ter dito isso, e eu vou absorver isso intensamente nesses dias para poder ir dando esse tipo de devolutiva para as pessoas. Porque tem gente imaginando que viver o homeschooling é algo aleatório. E eu não sei como é as experiências em outros ambientes, nem sequer em outros métodos, Drica.
eu estou tão dedicado nesse ambiente que nós estamos construindo juntos, que é a Arca Academy, e há tantos anos, né, junto com a Casey e eu estamos há 23 anos de casados, 2 décadas dedicados a pensar e elaborar alternativas para a educação. E essa experiência ela tem sido transformadora. Tem sido transformadora em nós. Eu posso dizer que eu sou, Oséias, eu posso dizer que eu sou uma mãe que não vivo isso com rigidez, de maneira alguma eu vivo com rigidez. Até o próprio cronograma que é dado da Arca para mim, eu ainda mexo nele, faço do meu jeito, do jeito que dá aqui com os meninos. E essa mãe que não faz rigidez com uma bebê de 9 meses, todos os dias registra a aula na plataforma, tem lá tudo que está acontecendo com seu filho na plataforma organizado. Tem um registro de aula de fotos que eu estou fazendo de todo o acontecimento da semana. Tudo que a gente faz na semana, eu faço a impressão, eu colo nesse diário, eu escrevo do lado que a gente fez. Termina a semana, eles olham o diário, eles relembram o que eles fizeram, o que eles viveram. E ainda no meio de todos os processos que a gente está fazendo, vivendo um com o outro, ainda dá tempo de fazer isso com eles, com a bebê no colo, ó. Dá tempo ainda da gente tirar foto na árvore, dá tempo da gente colher tudo, dá tempo da gente tirar foto disso aqui, de comer isso aqui, experimentar isso aqui, fazer colagem, né, e ter um material completo do que eles estudaram ali em 2 dias. Então, assim, não tem nada de bagunça, não tem nada de deixar para depois, e tudo aqui começa pela criança. Tudo começa pela criança. Olhando quem eles são. Então, é mais do que uma estrutura física, tá? É uma estrutura de uma inteligência espiritual, eu diria. Sabe, Drica? Porque se eu disser que é uma estrutura de inteligência produto e resultado de uma inteligência cognitiva, eu estaria sendo não só irresponsável, mas eu não estaria sendo verdadeiro. Porque eu preciso reconhecer. Quando as pessoas perguntam como que a gente fez para criar e desenvolver um método que ele é tão disruptivo, né, eu digo, você precisa viver a experiência para poder entender isso. Porque, do contrário, você não vai entender. Então, quem quer entender como funciona viver a experiência de educação domiciliar com o método EVA, uma coisa é certa. Uma coisa é certa. Teu filho não vai cair em abandono intelectual. Maneira alguma. Não existe possibilidade. 0 possibilidade. Ah, mas o meu filho é autista nível 3 de suporte, déficit cognitivo, não sei o quê. O que ele precisa aprender? Quando eu olho para a criança e eu identifico necessidades, e eu estabeleço a partir dessa identificação de necessidades uma ordem com critérios de prioridades, e isso a gente está avaliando, aplicando as lentes 3D, então a gente tem uma base ferramental, ninguém precisa ser PhD em nada aqui para viver isso, essa experiência, com um nível absurdo de resultados, mas não porque o mérito seja nosso. Eu entendo que isso é, de fato, uma inteligência espiritual, é algo de Deus. E a gente só está desfrutando disso. Nós só estamos isso, essa experiência. E cada dia, Drica, eu fico maravilhado com o ambiente rico, enriquecedor que existe nessa comunidade. Que, meu Deus do céu, Drica, a Casey e eu precisávamos estar sempre... por uma questão de autorresponsabilidade, não que tenhamos diminuído isso em nós, isso só aumenta, né? O Marcos e o Vini que o digam. Ontem essa madrugada, era quase 1 da manhã, nós estávamos em reunião falando sobre planejação, porque a base ferramental, o ecossistema da Arca, ele está uma estrutura gigantesca, gente. Eu diria que ele está num nível assim, de universidade das melhores que você possa imaginar. Ele tá caminhando um desenvolvimento assim absurdo. Eu vou te dizer, Drica, que o que está nascendo no meu coração não vai terminar com 18 anos de idade, tá? Uau! Que maravilha, eu falei já, né? E tendo a universidade, aí eu sou a primeira aluna. Eu digo assim, eu quero pensar, movimentar, tudo como vocês. E isso aqui não é uma promessa e uma palavra, uma coisa do velho vento. Não, a Drica sabe o modo como a gente lida com aquilo que a gente comunica também.
existe um nível de comprometimento, de autorresponsabilidade nesse processo, mas que com a riqueza que está explodindo dentro da Arca todos os dias, a riqueza de conhecimento, de habilidades, de pais, de mães, habilidosos, com conhecimentos em áreas específicas e domínios específicos, eu diria que hoje nós temos a melhor equipe multidisciplinar que eu poderia sonhar. Porque cada família que chega e entende esse olhar e permanece, e fica, e avança junto, todos crescem. Então, assim, é algo maravilhoso, porque essa síntese que você compartilhou hoje conosco, Drica, elas são profundamente transformadoras, tá? Eu tenho certeza que elas vão fazer muito bem para muitas mães, para muitas famílias. Tá? Então, queria te agradecer, Driquinha. Acho que eu acredito que se a gente não parar a live agora, ou vem o Paulo ou vem a Aurora. Um dos dois, não. Eu falei assim, aguenta aí 1 hora, tá? 1 hora tu aguenta aí direitinho, que ela chegou não, direto pro berço, né? Botar ela direto no berço. Então, eu quero agradecer, Oséias, muito obrigada por essa confiança, né, de nos permitir estar aqui expondo isso junto a ti, porque é algo de Deus que veio para você, mas que conecta com tudo aquilo que Ele deu para nós. Isso é incrível. Como você falou, a equipe é maravilhosa, os pais que estão são maravilhosos. Cada vez que a gente consegue se encontrar, se conectar, a galera que é mais perto uma da outra, um começa a contar a sua vivência, o que está acontecendo, o que está mudando as percepções. Nossa, é uma explosão de saber, sabe? Tu chega no final assim, que delícia, eu entendi tudo que ele disse, porque tá fervendo isso em mim também. Então, um consegue, sabe, conectar com o outro, entender. Nossa, é algo dos céus mesmo, né? E que nem eu disse assim, né? Tem essa galera toda, ainda tem muito filho ainda, idade para me encaminhar junto com vocês. Eu não vou ficar longe disso tão cedo, né? Então, recém a Aurorinha aí com 9, o Pietro já tá quase empuladinho aí, já querendo viver tudo sozinho já. Mas tem aí uma galerinha ainda. O Pietro já vai fazer a prova já para validar já o ensino Já, o fundamental. Pietro já tá empolgado, tá estudando ali para a prova, né? Eu vou dizer para vocês, se nós tivéssemos uma legislação mais atualizada com o método, porque o método está sem falsa modéstia, tá, gente? O método que a gente propõe, que a gente pensa para a área de educação, está anos-luz à frente do que se está pensando em PNL, 2026, 2035, tá? A gente está anos-luz, tá? Por quê? Porque a gente começa a educação olhando para a criança. E quando a gente começa olhando e pensando e fazendo educação olhando para a criança, o processo passa a servir o desenvolvimento real dessa criança. Então, é uma lógica muito, muito diferente, né, que a gente vive. Então, isso muda tudo. Muda o olhar dos pais, mudou o nosso, né, muda a rotina da casa, muda o ambiente, muda o tipo de paz que a família pode experimentar. Tá? Então, eu queria agradecer uma vez mais a tua presença, a tua entrega, muito grato a Deus, tá? De verdade. Obrigada, boa noite a todos e vamos seguir aí vivendo o incrível que foi permitido para nós. O pessoal estava dizendo aqui, ó, gratidão pelo seu compartilhar, Drica. Obrigada por compartilhar conosco. Tá? Deus abençoe, gente. Deus abençoe. Amém. Obrigada pelo carinho de todos. Quem quiser entrar na Arca, quem quiser saber mais sobre a Arca, é só clicar, tem um link ali na minha bio, vai colocar você já num ambiente maravilhoso ali, que você vai conseguir falar conosco, tá? Ou me chama aqui no direct, eu não tenho preguiça de responder ninguém que me chama aqui na minha DM, tá? Falar com a Drica, qualquer família da Arca que está junto com a gente, se você falar com ela, pedir direcionamento, ela vai te indicar qual é a forma de você embarcar nessa jornada junto com a gente, tá bom? Então era isso. Deus abençoe. Tchau, tchau. Beijo grande. Amém. Você também. Beijo.